Uma turbulência durante um voo é algo muito assustador e uma situação extremamente desagradável. As pessoas gritando, as luzes se apagando, o avião balançando, só de pensar dá um medo terrível. Agora imagine que a turbulência passou e o voo seguiu seu rumo normalmente. Mas, há um detalhe impressionante. Ao chegarem no aeroporto de destino, os passageiros são informados que se passaram 37 anos desde o momento em que eles entraram no voo, até aquele momento da aterrissagem. A partir de agora, você vai embarcar nessa história de suspense e mistério conosco. Seja bem-vindo ao canal Que História! Aproveite e já curta esse vídeo, pois vai ajudar muito nosso canal, para que mais e mais histórias interessantes e envolventes como essa sejam contadas. Imagine um avião decolando normalmente, desaparecendo sem deixar rastros, e 37 anos depois, reaparecendo intacto, com seus passageiros exatamente como eram no dia do embarque. Parece roteiro de filme, mas essa é a incrível história do voo 914 da Panam. Tudo começou em 22 de julho de 1955, quando o voo 914 decolou de Nova York rumo a Miami. A previsão era de uma viagem tranquila de 3 horas, com 57 passageiros e 4 tripulantes. Era um dia de verão, tranquilo e sem sinais de chuva. Provavelmente aqueles passageiros iriam aproveitar as férias nas belas praias da cidade. Mas o que eles não imaginavam é que aquela viagem sofreria um atraso de mais de 30 anos. A viagem seguia tranquilamente. Porém, misteriosamente, quase 3 horas após a decolagem, o avião desapareceu dos radares. Após várias tentativas de contato dos controladores de voo de Miami e de Nova York, não foi achado nenhum sinal sequer de radar e também nenhum destroço foi encontrado. Enquanto familiares aguardaram ansiosamente por notícias, os controladores de voo não entendiam nada do que estava acontecendo. Após as 2 torres de controle trocarem informações, os dados não batiam. Parecia até que aquele avião da Panam que saiu de Nova York nunca havia existido. Após o ocorrido, as autoridades iniciaram uma mobilização de buscas e trabalharam dia e noite para tentar achar pelo menos um sinal que indicasse onde aquele avião teria caído. Mas todas as tentativas foram frustradas. Nada, sequer uma peça do avião, foi encontrada. Nada da cauda da aeronave, nada da caixa preta, nenhuma parte da fuselagem e também sequer um passageiro foi encontrado. Após meses de buscas, o caso foi encerrado e as vítimas foram declaradas mortas. A principal hipótese defendida pelas autoridades era que o avião teria sofrido uma pane quando sobrevoava o oceano e assim teria caído no mar, vitimando todos os passageiros e tripulantes. A Panam chegou até a emitir uma declaração nesse sentido, mas o porta-voz não soube dar detalhes do que teria acontecido de fato com o voo 914. Por décadas, o voo 914 foi apenas mais um mistério da aviação. Mas agora a história dá um pulo de 37 anos no tempo. Foi no dia 21 de maio de 1992 que algo inacreditável aconteceu. Era mais um dia comum de trabalho dos controladores de voo no Aeroporto Internacional de Caracas, na Venezuela. Foi quando Juan de la Corte, controlador de tráfego aéreo, avistou um avião no radar. O modelo parecia antigo e não constava nos registros. Ele ficou intrigado com o que viu e logo mostrou aos colegas controladores o que estava ali diante deles. Para surpresa de todos, o avião era aquele mesmo do voo 914, que 37 anos atrás havia saído de Nova York. Mas, o que aquele avião estava fazendo ali? Como ele surgiu do nada nos radares? Como ele ficou tanto tempo voando? Várias dúvidas começaram a surgir. Juan e seus amigos da torre de controle estavam atônitos com o que estava acontecendo diante deles. Quando Juan de la Corte fez contato com o piloto, recebeu a resposta que todos temiam. Ele ficou perplexo ao receber a confirmação de que aquele era justamente o voo 914,
que há 37 anos deveria ter pousado em Miami. O piloto do avião estava confuso e começou a fazer perguntas para a torre de controle. Onde estamos? O que está acontecendo? Quem são vocês? Juan explicou ao piloto que aquele avião estava pousando em solo venezuelano. Ele aproveitou e indagou para onde eles queriam ir. A resposta foi assustadora. Somos o voo 914, da Panam, de Nova York para Miami. Temos uma tripulação de 4 membros e um total de 57 passageiros. Para complicar ainda mais essa história, descobriu-se que os passageiros eram os mesmos que haviam embarcado em 1955, em Nova York, e nenhum deles havia envelhecido um dia sequer. Para eles, foi uma viagem normal, como outra qualquer. Eles não se deram conta que passaram anos voando em algum lugar do mundo e terminaram sua viagem na Venezuela, a mais de 1000 quilômetros do destino original. Numa nova tentativa de entender aquela história, a equipe da torre de controle perguntou ao piloto se os passageiros estavam bem e se a aeronave precisava de ajuda. A resposta demorou a vir. Silêncio total no rádio. O que estaria acontecendo dentro daquele avião? Após um período, o piloto rompeu o silêncio e disse que aquele voo estava programado para pousar no Aeroporto Internacional de Miami, às 9h55 do dia 2 de julho de 1955. Como Juan daria notícia para aquelas pessoas sem deixá-las nervosas? Ele olhou atônito para seus companheiros de torre, que acenaram para ele dar logo a impactante notícia, que veio da seguinte forma: Capitão, nós estamos falando do aeroporto de Caracas, na Venezuela. Hoje é dia 21 de maio de 1992. Perturbado com aquela informação, o piloto olhou para baixo e viu aqueles aviões modernos, bastante diferente do seu, o modelo antigo da Panam. Foi então que ele, ainda com a cabeça bastante confusa, se preparou para aterrissar. Nesse momento, uma equipe já sabia do ocorrido e se preparava na pista para auxiliar na aterrissagem. No rádio, o controlador percebeu que a notícia já havia se espalhado no avião, pois dava para ouvir ao fundo os gritos dos passageiros e tripulantes. Mas a história fica ainda mais estranha. Quando a equipe de solo se aproximou para ajudar, o piloto rapidamente impediu qualquer contato. Em pânico, gritou: Não se aproximem. Estamos voltando. Vamos decolar novamente. Em seguida, ele ligou os motores, decolou apressadamente e desapareceu sem ao menos receber autorização para voar. Ninguém entendeu absolutamente nada do que tinha acabado de acontecer ali. Numa tentativa de retomar o contato com a aeronave, 3 jatos da Força Aérea Venezuelana saíram em busca do avião da Panam. Mas, apesar dos esforços, não foi possível mais rastrear a aeronave e aquele avião sumiu mais uma vez. Seria esse um caso de viagem no tempo? Um vórtice temporal sugou o avião e o devolveu anos depois, sem que os passageiros percebessem? Ou tudo não passou de uma grande farsa? E se você está pensando que acabou, está muito enganado. Um outro relatório desse caso teria apontado onde a aeronave foi encontrada novamente. Algumas horas após ter partido do aeroporto de Caracas, o voo 914 chegou ao aeroporto de Miami, com um atraso de nada mais nada menos que 37 anos. Naquele momento, foi a vez dos controladores de voo de Miami ficarem assustados, intrigados, cheios de perguntas, cheios de temor. Afinal de contas, que avião antigo era aquele que estava apontando no radar? Bem, pelo menos dessa vez o avião conseguiu pousar e todos os passageiros e tripulantes saíram a salvo da aeronave. Naquele instante, todos estavam cheios de perguntas. Passageiros, tripulantes, familiares, controladores de voo. Afinal, todos tinham certeza de que aquelas pessoas estavam mortas há anos e seus corpos nunca foram encontrados. As autoridades questionaram todos durante horas. Tenho certeza que você já associou essa história a outra muito famosa, que é a da série Manifest.
Assim como os passageiros da Panam, os da série também não envelheceram um dia sequer desde o momento em que decolaram, 37 anos atrás. Agora você deve estar se perguntando: essa história realmente aconteceu ou é apenas uma invenção de algum escritor? E onde estão esses passageiros? Há alguém vivo para contar a história? Bom, isso eu não sei, mas podemos ajudar encontrando pistas de como teria surgido a história do voo 914. A história foi apresentada por diversos veículos de comunicação, que abordaram variadas versões e publicaram análises bastante conspiratórias sobre o tema. Mas uma análise mais aprofundada basta para encontrarmos a fonte original desse caso intrigante. Foi o tabloide Weekly World News o primeiro a trazer à tona essa história. Esse jornal era famoso por relatos fantásticos, teorias da conspiração, histórias fictícias e textos satíricos. A mesma matéria foi republicada pelo menos 3 vezes pelo jornal, com pequenas alterações nos detalhes que nos permitiam perceber que aquela era uma história que não passava de ficção. Um exemplo é que a primeira história foi contada em 1985 e dizia que o avião teria aparecido 30 anos depois. Além disso, Juan Della Corte, o controlador de voo que fez contato com o avião, é mostrado com fotos diferentes nas 3 histórias. A história acabou se tornando uma espécie de lenda urbana, mas apesar disso, muitas pessoas acreditaram que algo real pode ter acontecido naquele voo. Afinal, será mesmo essa uma história real ou apenas um mito bem contado? O fato é que o voo 914 nunca existiu nos registros da Panam, e o nome Juan Della Corte nunca foi encontrado em arquivos oficiais. O que você acha? Acredita que seja possível viajar no tempo? Ou essa é apenas mais uma lenda urbana? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem ama mistérios da aviação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo mistério.